Vereadores mantêm veto à emenda encartada ao projeto que regulamenta a licitação do transporte público. Comerciantes de food truck fazem carreata contra o fim do prazo para remoção de área em Ponta Negra. Receita começa a receber a declaração do imposto de renda nesta quinta-feira. E ainda, Balanço do Morro é a escola campeã do Carnaval de Natal. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 7 de março, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? O carnaval passou e nós estamos de volta aqui com o Câmara Repórter. E na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores mantiveram veto à emenda encartada ao projeto que regulamenta a licitação do transporte público. Confira um resumo. No pequeno expediente desta quinta-feira, o vereador Robson Carvalho destacou a startup Potiguar, que estimula o registro afetivo de árvores. A plataforma TreeID Legal representa juridicamente as árvores registradas, visando sua proteção. O registro dessas árvores, saber onde elas estão, como está a situação, para que nós possamos ampliar também o plantio de árvores aqui na nossa cidade, tendo em vista esse efeito estufa, o aumento da temperatura, para deixar a nossa cidade mais agradável. Já o vereador Cícero Martins apontou possíveis irregularidades no Hospital Municipal de Natal e propôs a abertura de uma comissão especial de inquérito, uma CEI. No hospital, eu tive acesso a alguns contratos e realmente me surpreendi. Existe um conselho permanente de avaliação imobiliária, chamada CPAI2, e esse conselho avaliou o hospital em 65 mil e alguma coisa. E o hospital foi alugado por 160 mil. Após isso, ainda houve extensão do hospital na rua lateral com mais 2 casas, que foram alugadas, inclusive, ao mesmo dono que seria do hospital. Eu não sei se o dono do imóvel é o dono do hospital. Eu acredito que não, mas pode ser que seja. Até porque não é anexo. Pula uma casa para ter outra. Então eu fui analisar tudo isso e vi que hoje o aluguel, salvo engano, porque eu tive acesso até 183 mil, já está em 212 mil reais. Na sessão ordinária, a Câmara manteve o veto do Executivo à emenda da licitação dos transportes, que impedia a STTU de repassar a terceiros a responsabilidade pelas vendas de passagens. 14 parlamentares votaram a favor do veto. Já há uma decisão judicial do Tribunal de Justiça que define que é de responsabilidade das operadoras, dos permissionários do sistema de transporte público, esta comercialização. Então, em virtude dessa decisão judicial, nós entendemos que é preciso manter o veto do Poder Executivo, que entende que a responsabilidade da comercialização será feita pelas empresas permissionárias do sistema. A oposição presente à sessão e composta por 9 vereadores se declarou em obstrução na votação do veto. A bilhetagem eletrônica, continuando com as empresas, elas é que vão dizer quem conta são eles. A prefeitura não tem nenhum controle sobre isso. Então o veto de hoje é estranho porque o TJ, o Tribunal de Justiça, tinha dado isso como inconstitucional. Volta novamente e aquelas questões que o tribunal deu a favor da população não veio para cá. Então, é 2 pesos e 2 medidas. O que quer dizer com isso? É que a Câmara Municipal de Natal está descumprindo a decisão judicial do TJ, que é a favor da população, que é a questão da bilhetagem eletrônica. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto da vereadora Eleika Bezerra, que estabelece critérios para a denominação de ruas, incluindo a análise do Instituto Histórico e Geográfico. Achamos que o Instituto Histórico é uma instituição fundada em 1902, instituição séria, que tem um excelente conceito. Eu acredito que nós podemos ouvi-lo, que é o que foi aprovado hoje, sem deixar de lá ter uma emenda muito bem posta, que diz que realmente podem existir algumas situações em que pessoas que tenham algum significado para aquele bairro, para aquela rua, para aquele logradouro, precisam também ser consideradas. Comerciantes de food truck realizaram nesta quinta-feira uma carreata em direção à Prefeitura de Natal. É que está chegando ao fim o prazo para a desocupação da área em Ponta Negra. Os mais de 200 comerciantes que trabalham nas praças de food truck de Ponta Negra passaram o carnaval aflitos. O prazo de despejo está prestes a vencer.
A gente está um pouco apreensivo, o pessoal está um pouco desesperado, aflito, porque não sabe o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe qual o entender da prefeitura, né, sobre isso. E essa é uma forma de pressionar. Vamos lá buscar os nossos direitos, porque o prefeito ele tem que dizer qual a oposição dele, se fica, se não fica, se vai ter um plano com a gente, se não vai ter. Eles ainda aguardam o parecer da Procuradoria-Geral do município. A PGM não se manifestou a respeito do pedido de suspensão da ordem de desocupação assinada pelo Ministério Público. A solicitação dos comerciantes foi encaminhada à Prefeitura na tarde da última quinta-feira. Se iniciou com uma problemática, né, no qual era uma área não edificante, né, mas essa tese aí foi quebrada porque foi feito visitas, houve audiências, né, de alguns órgãos competentes e viu que não há nenhuma edificação aqui, né. Aqui são todos trailers sobre rodas, né, e foi comprovado que não há edificação. Agora estão argumentando, né, em cima da vigilância sanitária. Só que não há nenhuma legislação, né, no qual nos ampare e que nos cobrem em relação à vigilância sanitária. O acordo assinado entre o MP e a Prefeitura pegou os trabalhadores de surpresa. Caso eles não saiam até o dia 11, serão expulsos com o uso de força policial. Seja qual foi o entendimento da PGM, o fato é que os comerciantes dessa área eles vão precisar de um novo prazo, seja para se adequar às normas exigidas ou para encontrar um novo local para a atividade. O que aguardamos é a questão de um tempo de permanência, né, para ver essa adequação, essa regulamentação e, em último caso, que venha a ser um remanejamento, uma relocação para essas famílias. O vereador Klaus Araújo está articulando o diálogo entre o executivo e a classe trabalhadora. Uma das formas de dar segurança aos comerciantes é aprovando um projeto de lei para regulamentar a atividade. Aqui, como tem interesse turístico, ela foge à questão do plano diretor. É uma lei específica que tem que ser tratada como ela que é a parte turística, então ela tem toda uma série de benefícios para quem vai investir, para quem vai comercializar. E começou nesta quinta-feira o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. É isso, o prazo para a entrega da declaração vai até o dia 30 de abril. De acordo com a Receita Federal, as restituições vão ser realizadas pela ordem de entrega da declaração do imposto sobre a renda da pessoa física. Terão prioridade as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sendo assegurada uma prioridade especial aos contribuintes com mais de 80 anos, as pessoas que apresentem deficiência física ou doença mental, que apresentem moléstia grave ou que tenham como principal fonte de renda o magistério. A Receita Federal espera este ano receber cerca de 320.250 declarações. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, o Instituto Técnico Científico de Perícia realizará atendimento para emissão de carteiras de identidade exclusivamente para mulheres nos postos de atendimento nas centrais do Cidadão de todo o estado. Em Natal, a ação ocorrerá na Central do Cidadão do Alecrim, via direta e na Zona Norte. Não será preciso fazer o agendamento eletrônico. Basta se dirigir com a documentação necessária a qualquer unidade com uma foto 3x4, certidão de nascimento e comprovante de residência. A primeira via do documento é gratuita. Se for a segunda via, custará R$ 25,00 e a terceira via, R$ 35,00. O ProUni está com as inscrições abertas para os candidatos que não foram selecionados na primeira e segunda chamadas do programa. As informações com Luísa Mendes. A lista de espera do ProUni segue aberta até esta sexta-feira, dia 8 de março. Essa lista de espera ela é válida apenas para as duas opções de curso, escolhidas pelos candidatos. E também só podem participar os estudantes que não conseguiram benefício nem na primeira nem na segunda chamada regular do programa. A relação dos candidatos da lista de espera estará disponível para as instituições nesta segunda-feira, dia 11 de março. E atenção! Todos os participantes da lista de espera, eles terão que comparecer entre os dias 12 e 13 de março às instituições de ensino pleiteadas na vaga. Eles devem apresentar a documentação e também comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A Escola Balanço do Morro é tetracampeã do Carnaval de Natal. As torcidas das escolas de samba de Natal chegaram cedo ao Museu de Cultura Popular de Djalma Maranhão para acompanhar a apuração das notas.
A divulgação começou pelas escolas do grupo de acesso, que teve a Batuque Ancestral como vencedora. Sensação de dever cumprido, né? A gente é um grupo de amigos que é envolvido no movimento do samba, entusiastas do samba, e no ano passado a gente resolveu capitanear essa ideia de criar uma escola de samba. E começamos do zero, sem patrocínio algum, basicamente bancando a escola do próprio bolso. E conseguimos fazer um desfile muito bonito. E agora vem mais a responsabilidade, né? Porque agora é grupo B, e aí a concorrência é um pouco maior, né? Há uma série de escolas muito mais preparadas, e a gente espera que em 2020 a gente continue fazendo um trabalho melhor do que foi feito nesse ano. Na sequência, saíram as notas das escolas do grupo B. Antes, o Comitê Gestor da Funcart divulgou uma resolução que resolveu manter as escolas Império do Vale e Asas de Ouro no grupo B, porque ambas tiveram os desfiles comprometidos pela chuva que caiu no último sábado. Com essa determinação, a única escola, Acadêmicos do Morro, que teve notas apuradas, subiu para o grupo A. Nossa, a felicidade assim é mil, né? De volta ao grupo A. Isso pra gente assim, é um retorno do trabalho. A gente passou o ano inteiro batalhando, trabalhando. Então isso é um retorno do nosso trabalho. Muito feliz. A grande disputa ficou com as 3 escolas de samba do grupo A: Balanço do Morro, Águia Dourada e Malandros do Samba. A apuração das escolas de samba de Natal foi concluída com emoção. 2 escolas terminaram empatadas em primeiro lugar: Malandros do Samba e Balanço do Morro. Neste momento, a comissão organizadora analisa o regulamento do desfile para ver qual critério vai dar o desempate e quem vai ficar com o título do Carnaval 2019. Em vez de critério de desempate, o comitê gestor fez uma recontagem de pontos. Por décimos, a escola Balanço do Morro foi a vitoriosa e se tornou tetracampeã do Carnaval de Natal, para a alegria da torcida. Muita alegria, e eu ofereço a toda a minha equipe, do carnavalesco ao serralheiro, que brigou durante todo esse tempo, diante das nossas dificuldades, que foram grandes esse ano, muito grandes, falta de dinheiro, falta de tudo. Mesmo assim, a Balanço do Morro resistiu, fez um carnaval bonito, e o importante é ganhar. Não importa que seja dessa, é porque as outras escolas também trabalharam. É preciso que esse movimento de escola de samba se una mais e faça com que os poderes governamentais, faça com que a gente tenha mais estrutura para o próximo carnaval. O presidente da Funcart, que comandou a mesa de apuração, parabenizou as escolas e fez um balanço do Carnaval de Natal. A gente fica muito satisfeito com a evolução das escolas, com os enredos. Vocês percebam que a disputa agora para o primeiro e segundo lugar foi centésimos, então é um limiar muito próximo um do outro. Felizmente você tem que ir para o número, mas esteticamente, simbolicamente, estão todos de parabéns e a Prefeitura se sente honrada e está cada vez empenhada em tornar essas edições competitivas, sim, mas acima de tudo que revele o grau de maturidade dos foliões das escolas de samba de Natal. E falando em Carnaval, a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou o resultado da Operação Carnaval 2019. Os dados revelam que a festa foi a mais tranquila dos últimos 4 anos. 32,5%. Esse foi o percentual de redução de número de homicídios no Rio Grande do Norte durante o Carnaval 2019. Índice que registra aí um carnaval dos mais tranquilos nos últimos 4 anos. E para falar sobre esse resultado, eu converso agora com o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Dr. Osmir Monte. Dr. Osmir, a que se deve esse balanço positivo, uma redução significativa, né, no número de homicídios aqui durante o Carnaval? Isso, foi um trabalho executado pela Secretaria de Segurança Pública, em sintonia com os demais órgãos da segurança, no caso Polícia Civil, Polícia Militar, ITEP, Corpo de Bombeiros, o SAMU também nos colaborou, no sentido que unimos força nesse sentido e conseguimos o objetivo. Foram quantos casos de homicídio esse ano em comparação ao ano passado, por exemplo? Os homicídios foram 27 homicídios, esse ano foi uma redução significativa de 32,5%, e com relação à mesma data dos anos anteriores, no caso, no 2016 foram 31, 2017 foram 51, 2018 40, e efetivamente esse ano foram 27. 27 homicídios.
Que outros dados também chamam a atenção? Além dessa questão da redução das mortes, houve redução também de outros tipos de crime? Houve redução de vários crimes, de furtos, de veículos, de residências, enfim, foi um trabalho somado através do sistema de segurança pública, que efetivamente isso só logrou êxito porque o governo do Estado deslocou recursos com essa finalidade, pagando diários operacionais em torno de 3 milhões de reais. A gente sabe que o Carnaval de Natal mobilizou realmente um quantitativo muito grande de policiais durante esses 5 dias de Carnaval, mas no interior do estado também houve uma atenção para determinadas regiões onde festas também mais reconhecidas ocorreram, como Caicó e Apodi, por exemplo? Exatamente. A Secretaria de Segurança Pública, vendo o evento do Carnaval, além de colocar os policiais efetivos na rua, convocou policiais através de áreas operacionais, tanto em Natal como cidades do interior. E foi um pleno êxito com relação à redução desse índice de criminalidade. Ok, muito obrigada pela sua participação, secretário adjunto da SESED, Osmir Monte. Larice de Souza para o Câmara Repórter. No próximo bloco, não perca a entrevista do dia. O convidado é o vereador Fúvio Saulo, do SD. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter e o meu convidado já está aqui, é o vereador Fúvio Saulo, do Solidariedade. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado, Amanda, e obrigado a quem está nos assistindo aí pela TV Câmara. Vereador, vamos primeiro fazer um retrospecto, né? O senhor já está aí na política desde a década de 80, para ser bem exata, 88, é isso? Exatamente. Eu pisei aqui os primeiros batentes da Câmara aos 18 anos de idade. Era um jovem. Quando eu fui convidado a trabalhar com o então vereador Enildo Alves. Então a gente tem esse tempo todinho. De lá para cá, a trajetória da gente é se especializando, estudando sobre gestão pública. Passamos por diversas secretarias. Eu fui chefe de gabinete do Instituto de Previdência. Isso na prefeitura e também no governo do Estado? No governo do Estado eu só fui para a assessoria de relações públicas no período em que Dona Vilma foi governadora. Sim. Mas na prefeitura, a gente assumiu como chefe de gabinete do Instituto de Previdência, fomos secretário adjunto de planejamento, secretário adjunto do Gabinete Civil, fomos chefe de gabinete também da CEMOB, quando o então deputado Kelps era secretário. E nessa época você já almejava chegar à Câmara, né? Seguir aí, trilhar o caminho, a carreira legislativa? No início nem passava pela nossa cabeça isso. Quando a gente chegou aqui não passava, a gente só trabalhava como assessor. Mas ao longo do tempo, nós fomos nos aproximando de um grupo político, né? O vereador Enildo Alves chegou a dizer que não seria mais candidato e, naturalmente, como eu era a pessoa que era o braço direito dele, estava à frente de tudo, então, naturalmente, meu nome foi surgindo. E logo depois a gente foi ser chefe de gabinete do secretário Kelps Lima, tivemos uma visibilidade e fomos para o Solidariedade e dentre os nomes que surgiram dentro do Solidariedade, o nosso nome foi citado e a gente topou a parada. Bom, e o senhor é de Natal mesmo, né? Com muito orgulho. Sou filho de Natal, nasci no bairro da Cidade da Esperança, com muito orgulho, fiz meus primeiros amigos lá. Então, assim, mas a gente tem amigos espalhados pela cidade toda. Bom, chegou à Câmara Municipal, né? Foi como primeiro suplente, assumiu na vaga da então agora deputada estadual Eudiane Macedo. Vamos falar um pouquinho do que é que o senhor pretende de projeto, de apresentar e de colocar para frente aqui na Câmara. De outubro para cá foi quando realmente a deputada Eudiane se elegeu, nós começamos a pensar como seria esse mandato. Então, a gente hoje decidiu que tudo por eu ser
ex-presidente de federação esportiva, né? Fui presidente da Federação de Handebol, temos uma ligação com o esporte, sempre fui atleta. Então, o esporte é uma bandeira nossa, nós estamos inclusive estudando legislação de apoio ao esporte amador, né? Então, essa será uma das nossas bandeiras, mas a gente também, na área de turismo, a gente acredita nas potencialidades do nosso município, né? Não só no turismo pelas belezas naturais que nós temos, pelos cartões postais que nós temos, mas também pelo turismo religioso. A gente tem um histórico da vinda do Papa, inclusive tem vestes do Papa aqui na Catedral. A gente pensa algo em revitalizar o papódromo, né? Então lutar por essa bandeira também. Haja visto que o município de Santa Cruz hoje é uma referência no turismo religioso, né? Houve a construção da Santa e hoje aquele município não depende só de FPM. Então, assim, a gente sabe das potencialidades de Natal, inclusive de turismo de aventura também, na Grande Natal, né? Turismo histórico, a gente tem uma potencialidade fantástica. Quando a gente fala no turismo, só pensa nas pessoas que vêm para as praias, né? Mas tem muito turismo que gosta de outro tipo busca outro tipo de passeio. Tá, aqui na casa o senhor está fazendo parte de 2 comissões, não é isso? Exatamente. O nosso nome foi colocado para a Comissão de Justiça. É uma comissão muito importante, né? Nela passam todos os projetos que tramitam nesta casa. Então, a gente fica muito honrado com essa lembrança e a confiança dos colegas para assumir essa comissão. Realmente, a parte jurídica e legal dos projetos que dependem dessa comissão, né? Ela sendo considerada basicamente inconstitucional, ela nem tramita mais pela Câmara. E na comissão de Educação, Cultura e Tecnologia, que é uma outra vertente que a gente segue na questão, inclusive, da gestão pública, nossa formação em gestão pública, é de usar a tecnologia como um instrumento de redução dos custos da máquina pública. É muito pesado, às vezes as pessoas não têm noção, mas o que o serviço público gasta, muitas vezes por desperdício, é tão pesado quanto a corrupção. Então, a gente, como instrumento de tecnologia, a gente vem sugerir ao Executivo Municipal algumas ideias nessa área também. Bom, o senhor assume, então, o mandato aqui na Câmara num momento bastante polêmico, né? Onde a Câmara está decidindo alguns vetos que foram feitos pela Prefeitura ao projeto de licitação do transporte público. Como é que o senhor está estudando esses vetos? Como é que o senhor está analisando, né, esses posicionamentos do Executivo? Esse projeto já corre por essa casa por várias legislaturas e a gente vê assim, como o presidente Paulinho Freire falou, isso não é uma atribuição do Legislativo tratar sobre licitações do Executivo, né? Então, para as pessoas de casa entenderem, se a Prefeitura quiser comprar papel, por exemplo, ela não vai mandar para a Câmara para saber quanta resma de papel, que tipo de papel ela vai precisar comprar. Então, isso foi uma estratégia do Executivo de dividir essa responsabilidade com a Câmara por uma coisa, de certa forma, por uma incompetência, né, que já rola há bastante tempo. E nós, enquanto vereadores aqui, também não podemos se eximir de um tema tão importante para a população. O transporte, ele atinge toda a população, né? Mesmo que você não ande de transporte, se você tem uma empresa, você precisa dar meio de transporte aos seus funcionários. Então, o que a gente viu até o momento, nessa disputa, ainda é a população querer o melhor tipo de transporte possível, pagando o menor valor, e os empresários querendo colocar um serviço que não seja muito a contento num valor maior. Então, nosso mandato vai trabalhar para que o usuário, a pessoa que está na ponta, o cidadão, ele tenha um transporte de qualidade, mas que ele pague um preço justo. Porque também a gente entende que as empresas fazem investimentos e elas querem ter um retorno dela. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Os transportes alternativos, inclusive, estão na Câmara buscando alguns vereadores, porque um dos vetos falava sobre a questão dos 30%,
né, para que permitisse, da quantidade de ônibus, ter 30% alternativo. A gente é favorável a isso, a gente acha que o alternativo ele é um complemento do transporte, né, de massa. O alternativo chega onde o ônibus não consegue atender, exatamente, não é isso? Não tem, na verdade, onde o ônibus não tem interesse, onde as empresas de ônibus não têm interesse, o alternativo vai buscar aquele cidadão. Então, a gente acredita que é um complemento. Desde o início, nós somos favoráveis a que haja concorrência, né, porque só com a concorrência é que a gente vai diminuir e atender melhor o cidadão, diminuir o valor das passagens e atender melhor o cidadão. Ok. Uma outra discussão que, né, já começou aqui na casa e que esse projeto, inclusive, já é aguardado e deve chegar, não tão breve, mas deve chegar esse ano aqui no Legislativo, é a revisão do plano diretor, que é bem mais complexo, não é? E aí, como é que estão essas discussões nos bastidores já da Câmara? O plano diretor é extremamente importante para o crescimento da nossa cidade, é a carta que rege como a nossa cidade vai crescer, né? É como se Natal fosse um grande condomínio e ter as regras do condomínio. O senhor acha que os prédios mais altos precisam ser liberados? Construções em áreas de preservação ambiental, claro que respeitando a todos os critérios que devem, né, serem levados em consideração? Amanda, eu sempre tive minha vida pautada em bom senso. Tudo com bom senso é o melhor para a população. Por que eu digo isso? Porque a cidade tem que crescer. A gente não é uma ilha, a gente vive em sociedade. E Natal tem um espaço geográfico muito pequeno. Então, a nossa cidade tem que crescer, agora com responsabilidade. A gente também não pode deixar que se construa em áreas que a gente entende que aí tem as questões ambientais, a questão da absorção do solo. Nossa cidade tinha uma água, para quem é mais velho, lembra? No Natal tinha água que a gente bebia sem precisar de filtro, direto das torneiras, né? A gente tinha um ar puro, e hoje a gente não vê mais isso em nossa cidade. Mas, como eu lhe disse, eu tive participando de uma das audiências, que na verdade não é a primeira. Eu participei dessa primeira agora, que foi no Cefet, há uma semana atrás, e a gente percebeu que não vai chegar aqui essa casa esse ano. Eles pediram, a CEMURB estão fazendo um estudo, e eles colocaram um cronograma de um ano. Então, esse um ano já seria em fevereiro do ano que... Só 2020, então. Então, ele só chega em 2020. Alguns técnicos da universidade, de entidades, já questionaram se demorou tanto, para que também tanta pressa. A gente já está tentando marcar reuniões com professores da universidade. Eu quero escutar todas as partes envolvidas, interessadas, né? Também marquei com técnicos da CEMURB para a gente ter um embasamento e fazer uma análise que seja dentro desse bom senso. Nem que a cidade trave, né? Isso é importante, porque o que acontece? Quando a cidade está travada, ela começa a crescer irregular. E aí as pessoas vão construindo de forma desordenada e quem perde é todo mundo, né? Perde o transporte, perde a ventilação, perde tudo. Então a gente vai com bom senso, estudar bastante o tema. Eu concordo com você que é de extrema relevância para a cidade e a gente vai ser criterioso com isso. Ok. Fúvio Saulo do Solidariedade foi meu entrevistado de hoje, a quem eu agradeço. Muito obrigada e eu desejo boa sorte. Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo e conto com o nosso mandato. Vamos estar sempre atentos, vigilantes, né? E que o mandato é o mandato de todos. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Até sexta-feira.